Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, está aberta, está iniciada a maratona de mangás enquadrados do Mangá ao Quadrado, começando com o episódio 375, 12 ou 12, 12 Juni. Juni Suicide Children, né? No 12 Crianças Suicidas, mangá escolhido pelo nosso querido aqui amigo Iso. A gente tá aqui nessa maratonas de mangás enquadrados, todo mundo aqui nessa casa cheíssima demais até escolher um mangá, e as próximas 6 semanas a gente vai falar cada um aqui o mangá. O Judeu vai ter que completo. tolerar a casa cheia por muito tempo. Pois é, Meu nem ao me quadrado fala. é que nem coração de mãe. 6 semanas torturando o Judeu com 6 pessoas no podcast. Esse é o meu motivo secreto da maratona. É o único jeito que o Judeu aguenta 6 pessoas. Aí eu quero fazer sofrer. O Judeu se incomoda durante o período de gravação, depois eu que me incomodo, né? Pois é, Eu não tenho nem macro pra processar 6 faixas. Vou ter que criar uma macro nova aqui, que eu não tenho. Peraí. Comprar no Discord. um numpad separado e transforma em macropad. Vai ter que rolar pra baixo o Discord, assim, não cabe todas as faixas, você nem me fala. O Discord não, desculpa, o Audacity. Nem edita, Estranho, compila e põe direto ali. Tem muito podcast que faz isso. Tem, são todos uma bosta. Tem muito podcast ruim no mundo. Esse não é um deles, a gente já vai começar o Mangá Enquadrado, então eu só quero lembrar que o Mangá ao Quadrado tem um Apoia-se, é o apoia.se/Mangá ao Quadrado, correto, Estranho? Correto. Você pode fazer qualquer apoio financeiro de R$1 até infinitos reais. Qualquer valor que você colabora ajuda a gente aqui a manter o servidor. É um agradinho aqui, é um mimo pra gente. E se você fazer o apoio de 10 para até infinito, aí você tem o nome lido aqui em algum dos programas, como as seguintes pessoas: o Vinícius Silva de Castro, Elvis Kleber, João Paulo Vasquez Dias, Bárbara Pereira. e Diego Carneiro Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, só falando, a gente está aqui na maratona de Mangás Enquadrados. Mangás Enquadrado é um podcast, é um quadro clássico do podcast aqui, no qual a gente comenta o mangá por completo e com spoilers. Mais uma vez, quem escolheu o dessa vez foi o Iso, estreando aqui. A gente já fez um programa um pouco introdutório, que cada um justificou aqui as suas escolhas, mas eu gostaria de reavaliar, quem sabe, nessas 2 semanas desde então, você mudou de opinião, Iso, eu não sei, mas explica de novo pra gente por que você escolheu 12 Suicide Children. Reli o mangá pra esse podcast, continuo gostando do meu mangá, escolheria ele de novo, apesar dessa suspeita aí Não, uma pergunta honesta. Mas eu escolhi esse mangá por 2 motivos. O motivo prático, palpável: eu não leio tanto mangá curto. Eu li esse, eu adorei esse. Vocês falaram, Luiz, escolhe um mangá curto. Eu não tinha o maior leque do mundo, assim, pra escolher. Dito isso, eu acho que esse é um mangá bom de se debater aqui, porque quando eu li esse mangá, eu tive um déjà vu muito grande de um dos meus filmes favoritos, 12 Homens Uma Sentença, que eu sei por fato que é um filme favorito desse podcast, porque o podcast falou sobre o filme. Vocês não falam de cinema. Vocês abriram uma exceção pra falar desse filme. Então eu sei por fato que eu consigo fazer essa comparação nesse espaço. Correto. Verdade seja dita, era outra era do Mangá ao Quadrado também, né? Era 2015. A gente nunca mais faz segunda potência, né? É muito raro. Era nunca mais, quase nunca mais acontece segunda potência. A gente queria falar mais de outras mídias na época. Não tem tanta essa vontade agora. E foi 11 anos atrás, só pra constar, 11 anos atrás a gente falou de 12 Homens e Uma Sentença. Acho que é porque metade dos programas hoje já são fechados em reins e quadrinhos ao quadrado, então já tem muito pouco espaço, né? A gente já pra falar de outros. Mas é isso, eu definitivamente, um top 5 meu de filmes de todos os tempos. Eu adoro 12 Homens e Uma Sentença. Então é uma excelente escolha.
Eu não estava nesse podcast, mas eu quero dizer também, é um dos meus favoritos. É tranquilamente um dos melhores filmes que eu assisti. E eu quero falar que não só um filme favorito meu, como é um filme e eu fiz um tweet disso numa época que o Twitter existia. Eu não sei o que aconteceu com esse site, eu acho que desapareceu no ar. Que eu queria que 12 Anos de Sentença não fosse um filme, fosse um gênero, que uma vez por ano saísse um filme, que a premissa fosse 12 jurados têm que chegar num veredito e cada filme é um caso diferente, um elenco diferente, e o cara problema é um cara diferente, mas só continua usando esse formato? Vamos fazer gente debater e chegar no consenso. Uma série de Columbo de 12 Homens e uma Sentença? Sim, eu acho bonito a ideia de vamos fazer gente conversar até o consenso. E eu fiz esse tweet falando, nunca mais fizeram essa história. E aí, alguém fez essa história. Com um caso muito diferente, O caso não é nem um pouco parecido. As 12 crianças não parecem os 12 jurados. Tanto e elas que são não é um suicidas. tribunal, não é um tribunal que legal. muda muito. Isso é importante também. Não é literalmente um caso de... O mangá, ele é parecido demais e longe demais ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser parte da nossa discussão aqui, dizer que ele aproxima ou não, porque eu acho que é uma das partes interessantes de comentar. Então fica a recomendação para quem não assistiu de assistir, porque é muito bom. É um bom filme, mas não é obrigatório, mas provavelmente eu vou pelo menos fazer alguns paralelos aqui que eu quero comentar. Eu não vejo nenhum motivo de se enrolar muito nisso, Estranho. Eu gostaria de começar por aí mesmo. Que, bom, você já notou aí isso, e é inegável que esse mangá tem logo no seu nome a referência óbvia a 12 Homens e uma Sentença. E se você já viu o filme alguma vez na sua vida, você tá quase esperando os clichês do gênero que ele falou isso aparecerem, né? E alguns aparecem mesmo. Começa você mesmo, então, Isa. Como se destaca 12 crianças suicidas no gênero de 12 Homens e uma Sentença? Se destaca bem, porque justamente é um outro exemplo desse gênero que eu queria que existisse, só tem dois. Só conheço dois. Que começa muito parecido, porque começa com a cena icônica do uma única pessoa levantando a mão, e aí vai para aquele apelo de vamos votar anônimo, e se só uma única pessoa concordar comigo, por favor, tenha uma conversa. Mas vai pra uma direção... são as duas cenas ok, esse cara obviamente viu o filme, né? A disposição da mesa, obviamente. A mesa é idêntica, pelo amor de Deus. A mesa é idêntica. Só uma mesa. Não, mas é juntada, mesas juntadas da mesma forma que foi feito, sentaram em círculo da mesma forma, sendo que não era obrigatório sentar em círculo no original. Tem algumas... Se aproxima um pouco nesse sentido. E eu acho que até joga um pouco contra o mangá nesse sentido, porque eu acho que ele tem uma batida recorrente na história que também é recorrente do filme, que é de tempos em tempos, vamos fazer um checkpoint de como tá esse negócio, né? Vamos ver se todo mundo concorda ou discorda. E 12 Homens e uma Sentença a gente vai vendo gradualmente o jogo virando. E aqui também, né? Aos poucos mais pessoas vão participando da votação. Só que pra mim me pareceu que o autor quis colocar isso, e eu não entendia muito bem qual era o propósito dessa votação. Não tinha muito, não, às vezes, né? Tipo, a gente votou e 3 pessoas votaram a favor. O que isso significava? Não muita coisa. Tipo, parecia que eles tinham uma votação meio que pra homenagear o original, de alguma forma. Isso eu acho que ficou um pouco estranho pra mim durante a leitura. Você vota pra manter o debate, porque... Não, eu acho que pra mim fez sentido. Você vota porque você quer continuar conversando. É que tinha vezes que não fazia muito sentido os momentos onde aconteciam os checkpoints pra mim. Eu acho que é mais isso do que a razão deles existirem pra mim era ok. É só que às vezes fica meio... O ponto era que nenhum momento parecia que eles não iam discutir, sabe? Tipo, não tava num processo de... É porque... Eu acho que o checkpoint no 12 Homens e uma Sentença faz sentido porque eles querem ver que lado tá ganhando. Porque um dos lados, uma hora, vai ter uma unanimidade. Mas no 12 Crianças Suicidas, nunca aparece até a reta final, já tá liberado os spoilers, né? Nunca aparece a reta final. Sim, pode. E eles vão só cancelar o suicídio. Parece que eles ainda estão querendo falar sobre o cara morto, sobre o número 0. Então, não parece que o outro extremo tem uma unanimidade à espera também. Então eles olham e falam, ok, a gente sabe que a gente ainda não tá em consenso, vamos todo mundo se matar, então eles sabem que eles têm que conversar ainda. Aí parece estranho o checkpoint mesmo, isso eu concordo. O contraponto não é forte o suficiente, né, nesse começo pra tipo, fazer Exato. o sentido, pra fazer sentido, pra ter esse peso. Porque, pelo menos pra mim, na primeira vez que eu li,
o lado, vamos só os 12 cancelar o suicídio, não parece que tava em xeque de verdade. Não parece que era sobre isso que quem queria debater iria chegar, diferente do veredito de inocente. Até porque não era, tipo... Exato. Pra maioria das pessoas não era, de fato. O plano, na real... Cara, eu tinha lido esse mangá também, né? Então eu li porque eu aceito as recomendações do meu amigo Weasel, então eu já tinha lido ele um mês atrás, né? Eu achei um pouquinho estranho, em retrospecto, o que, no final das contas, o menino tinha essa intenção. Não pareceu muito quando eu li o começo de novo. Eu achei bem justificado bastante, Luke. Eu achei quando eu li da primeira vez. Quando eu li a segunda, eu fiquei... Tá, calma, mas o que ele ia fazer aqui? Tipo, se isso não acontecesse. Tudo bem que ele falou. Ele fala que ele ia aceitar. Mas, tipo, tava muito perto de só nada acontecer. E eu fiquei meio... Qual era seu plano exatamente? Eu não sei. Ele tinha muita fé no próprio sistema. Sim. É só pessoas conversarem e se entenderem que o processo se desarma. É que eles só começaram a conversar nessa porque tinha um cara em coma na cama e não tinha como planejar exatamente pra isso. Não é parte do sistema dele. Então, mas nos outros que aconteceram antes, aconteceu alguma coisa também. justamente. Então, o que eu quero saber? Qual era a intenção dele se não tivesse um cara morto? O que ele ia introduzir na votação de, tipo, vamos conversar pra ver se a gente vai fazer isso mesmo antes, né? Tipo, você tem razão, Luiz. Ele tava alguém ia ter um nitpick, O cara tava muito confiante num sistema que deu certo 2 vezes só, né? Essa era a terceira, né? Mas ele fala que nos outros, às vezes, a conversa é só a conversa começa só com e aí, o que você tá fazendo aqui? Sim. É que e isso dá pra ver, porque tem o outro lado, tem a Henri, que tá sabotando a ideia. Ela vai fazer de propósito no futuro, mas nessa ela não sabia que ela tava sabotando um projeto. Mas que a Ari, justamente, o papel principal dela é falar: ninguém conta de onde veio, senão vocês não se matam. E desde o começo ela já joga essa aí. Isso eu achei legal. Isso foi divertido revendo. Eu quero emendar algo que eu pensei muito sobre esse problema aí, Luke. Eu não, sei lá, a gente tá conversando aqui, eu vou ver que entrar em temas já. Porque, obviamente, o tema de suicídio é um tema desse mangá, obviamente. Sim, né? Claramente. E durante ele inteiro, ele tem uma certa vale da estranheza nele, né? Tipo, desse monte de pessoas diferentes juntando, e algumas, tipo, parecem alegres demais, sabe? Logo de entrada pra um grupo de pessoas que estão cometendo um suicídio coletivo, né? Tipo, ele tem essa pequena esquisitez rolando ali. Não só o alegre demais, como várias vezes você sente que, tipo, estão se preocupando com coisas que não faziam muito sentido, considerando que elas iam estar mortas daqui a 6 horas. Sim. Isso o tempo todo. O tempo todo. Tem, tipo, o tempo todo eu li e eu pensava, que se liga, você vai estar morto, o que você tá falando? A Guiaro, a número, acho que ela era 10 ou 11, ela deliberadamente, apesar de a gente estranho, tipo, o que ela tá fazendo aqui? A gente faz essa pergunta umas 4 vezes até ela falar o motivo dela e você continua se perguntando, pô, eu vi seu motivo, o que você tá fazendo aqui, caralho? É o que todo mundo pensa, né? Todo mundo que tá lá pensa isso. Todo mundo É fala, a boneca favorita do mangá, ela. Quando ela Muito boa. fala que ela não leu as perguntas do questionário, eu falei, ó. Qual é? Mas. Inclusive, essa cena criou um cliffhanger que disse muito pouco sobre a história, né? Tipo, criou cliffhanger e todo mundo, caraca, eu demorei o dia inteiro pra responder, o que será que isso significa? E aí o capítulo seguinte o cara, não significa nada, eu nem avaliei as perguntas, eu só armazenei e pus ali no Quem sou eu pra avaliar, né? quem sou eu pra julgar? Responde o que você quiser. E É escolha aleatória. Eu vou transformar isso numa pergunta, então. Esse vale da estranheza me fez perguntar se todos esses motivos que o mangá vai dando pro suicídio é um ponto que ele tá fazendo, inclusive nesse próprio negócio de que
Ah, bom, é só o pessoal conversar que, tipo, o pessoal vai desistir do suicídio. No sentido de que ele tá fazendo o ponto do quão absurdo é, tipo, o desejo de suicídio, sabe? O dilema moral do suicídio é que, em tese, ninguém que estaria em condições plenas condições plenas mentais o bastante para cometer um suicídio, cometeria, né? Tipo, esse é o dilema moral de cometer o suicídio. Ele tá levantando essa questão para vocês no mangá, em conseguir resolver, tipo, as questões de fazer todo mundo desistir. Tipo, ele tá fazendo algum ponto? O que você acha, Tojo? É assim, eu sentia que desde o começo do mangá, ele meio que ia ir pra essa conclusão, meio que arco-íris tá tudo bem, melhor e não tem a depressão. Mas acho que ele foi feito de um jeitinho, de um jeito bonitinho, sabe? Uhum. Não me ofendeu que essa foi a conclusão do mangá. Eu acho que todos os personagens ali chegaram na conclusão deles do porquê eles deveriam continuar vivos de um jeito bem ok, assim. Mas eu não tava lendo o mangá também, tipo, super julgando ele também. Eu tava mais só, beleza, eu vou entrar nesse carrinho e vou ver pra onde ele me leva. Curtindo o mistério. Mas eu tenho até a impressão que o mangá, pelo tom dele, o suicídio tava lá, obviamente, como tema, como título, e permeando tudo. Mas meio que nunca soava tipo, levando a sério mesmo. Não, nem tão levando a sério, nem dando o tom que uma história de suicídio daria, sabe? Uhum. Até os personagens que estão ali, eles, tirando um ou outro, não parecem tá querendo muito se matar, sabe? Até porque se fossem pessoas que estivessem plenamente convictas, elas não precisariam se juntar pra fazer isso, né? Então é um grupo que tá meio que eu quero, mas eu preciso do empurrão, sabe? E o grupo tem essa função e o mangá teve esse objetivo de essa galera aqui tem salvação, sabe? Esses problemas específicos. É um pessoal que na cabecinha deles pensou, tipo, a única saída que eu tenho é essa, né? E quando eles tiveram ali, tipo, meia dúzia de palavra trocada pra ver que não era bem assim, eles falaram, beleza, não é bem assim. E eu acho que tem um ponto de aquele espaço, porque todo mundo ali queria se matar, era um espaço de não julgamento, de que quando alguém falava, cara, eu ouvi essa história e eu acho que você não precisa se matar, não era tipo uma pessoa completamente sã que nunca pensaria em se matar falando, você fez um pensamento que eu não faria. Sim. Então, acho que isso tem um peso em como esse tipo de conversa tem uma empatia implícita que eles se ajudam, porque eles sabem que todos eles foram, cada um pelo próprio motivo, pra esse limite. Até eu acho até interessante que isso funciona bem nesse sentido de o julgamento interno ali ser diferente do que o julgamento da sociedade, que eu acho que a única pessoa que eu via com mais motivos ali não quero jogar os motivos de cada um, obviamente, né, mas o cara ali com uma doença terminal, degenerativa, que queria ir embora nos próprios termos, é uma pessoa que faz todo sentido, que talvez faça mais sentido ali. E aí a menina com herpes fala pra ele, por que sua doença é diferente da minha? Eu sofro também. E tipo, ele, eu sofro também. Eu entendi seu ponto, sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Que essa cena é tão absurda, estranho. É absurda, mas faz todo sentido naquele ambiente, né? De tipo, ele pensando, quem sou eu pra dizer que essa menina não tem motivos? Eu tenho o que eu acho que é o meu motivo, mas ela não tá errada de achar que o motivo dela é válido na mente dela. Sabe? Eu não sei o quão óbvio era pra vocês que no fim ninguém ia se matar, porque eu, enquanto lia, eu pensava, ok, isso não tá com o tom de que eu vou terminar vendo todo mundo se matar, porque não é. Ao mesmo tempo, esse cara explicou a doença terminal, degenerativa no cérebro dele de maneira tão empática que eu não tô vendo como que ele vai falar, não, ok, vou voltar pro hospital e perder minha mente. Esse cara não conseguia confiar completamente que ele só ia mudar de ideia e falar, não, viver. Sim. Porque ele justificou muito bem, de maneira muito fácil pra gente ver de onde ele vem. O que é interessante. O dele é quase uma eutanásia, né? Tipo, o dele seria quase uma eutanásia. Ele ainda é muito prévia. Foi o primeiro a explicar o motivo dele. Aí o segundo foi o cara que os pais iam matar ele por golpe de seguro e ele precisava morrer em outros termos pros pais não roubarem o dinheiro dele. Eu pensei, esse motivo aí também é bom. E eu não sei. Bullying.
Bullying. Ou, entre aspas. Em tese só teve um motivo ruim ali, que até os bonecos ficaram tipo, caralho, que porra é essa? O que E você aí, tá falando? o último motivo que a gente vê é o da Angry, que é justamente o que todo mundo fala, uou, eu não tenho nada a ver com o que você tá falando agora. Não só não tenho nada a ver, como você estragou o meu suicídio. Seu motivo é tão bosta que o meu deixou de fazer sentido. De tão bosta que é o seu motivo. Então tem uma decadência de que vai passando dos mais, eu tô vendo onde a pessoa tá vindo, pra Angry, que é pra todo mundo falar, não, ninguém tá vendo de onde essa menina tá O vindo. boneco até fala, tipo, caralho, eu não entendi nada do que você tá querendo dizer. Por que você precisa se matar? Ela queria se matar pra afetar uma mudança na sociedade, sendo que a gente viu que pra fazer isso o que ela tinha que fazer é matar um primeiro-ministro, teria dado Sim, muito mais certo. Ó, É. eventualmente, quando ela revela o motivo dela de verdade, faz bastante sentido. Só que. O motivo dela de verdade é idiota ainda. Sim, ela é a real monarca de saia. O motivo dela, pra criar pra minha visão ANCAP funcionar, eu preciso me matar com muita gente. Aí todo mundo falou, ANCAP? Do que você tá falando? Ela, pra todos os efeitos, ela é o Lee Jacob dessa versão, né? Que é o Jurado 3 ali, o cara que no final. Tipo, não, você só tá tentando acusar esse cara por. Não tem nada a ver com o assunto que a gente tá julgando ele. E é isso, é ela. É tipo, ela, não, você não tem nada a ver com essa reunião aqui. Você é completamente fora da casinha. Sai daqui. Pondo uma igreja, sei lá. Especialmente pela cena final, que é o Lee Jacob fazendo um grande monólogo e cortando só pra todo mundo em silêncio, só jogando assim. Era o motivo pessoal, né? Que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no final. E eu gosto disso porque eu gosto de como a Angry, logo no começo, ela se destaca, porque ela parecia a voz da oposição, mas parecia uma voz racional, uma voz, não, vamos aqui pensar no que faz sentido pra todo mundo, ser razoável. Eu também achava que ela era o jurado de Oclean, eu também achava que ela era. Então falava, olha aí, ela tem uma habilidade de liderança, ela tem a cabeça no lugar. E aí ela começa a se abrir e a gente vê que essa aqui não tem nada no lugar. Funcionou como coroação de toda a discussão ali. Dito isso, eu queria falar um pouco sobre o processo, porque, para todos os efeitos, ele é meio que um mangá de mistério, né? No final de tudo, né? Sim. Ele é Um murder mystery. É um murder mystery quase ali, né? Que tem um murder que a gente depois descobre que não é murder ali. Mas o que vocês acharam? Judeu, vou jogar pra você que tá de host fazer essa ponte reversa aí. O que você achou do murder mystery desse mangá aqui? É ok. Pra mim serviu mais como esse motor da história pra, tipo, ir revelando aos poucos os personagens. Porque, tipo, eu pessoalmente, quando eles estavam debatendo sobre os corredores... Quem chegou primeiro? Eu não entendi nada com o elevador barrado. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada, esquece. Toda vez que falavam desse elevador, ok, beleza, tava fechado. Eu né? gostei do mangá, eu li mais de uma vez, aí eu reli pro podcast, e nenhuma leitura eu consegui engajar com o debate do sapato. Não, mas onde estava esse sapato? Eu pensei, tanto faz. Não tava no morro. Eu acho que tem um problema. Um problema do mangá e o outro problema é da forma que a gente leu. Que primeiro que a tradução desse mangá não é boa o suficiente para um mangá com tanto texto assim. Então a leitura não fluía o suficiente para eu prestar atenção em detalhes e no que os personagens estavam falando. Não tava dando muito certo nesse sentido. O segundo é que ele é uma adaptação de uma novel, né? Então ele já obviamente vai ter que ter muito texto e tal. Mas você acaba sentindo que ele acaba chegando naquele meio termo, por ser um mangá de 3 volumes que é adaptado de um livro, que ele tem muito texto, ao mesmo tempo que, obviamente, você tem que cortar parte do texto que provavelmente deixaria mais clara a situação. Então, fica cansativo, mas ao mesmo tempo incompleto. Confuso. Porque tem muito texto para um mangá, mas obviamente é um mangá e não um livro, então você vai ter muito menos texto que um livro para definir as coisas. E então você só fica... É meio que o pior dos dois mundos a experiência de leitura nesse sentido. E que é um defeito comum de adaptação de novels, né? E eu acho que
ele não conseguiu escapar disso muito bem. Eu sinto que eu conseguiria digerir melhor a história se eu estivesse acompanhando, tipo, em ritmo de lançamento e não ler tudo de uma vez, porque É, meio isso que não faz- dá tempo de você digerir o suficiente as informações de uma discussão pra já partir pra próxima, sabe? Definitivamente Pare- alguns cliffhangers funcionariam melhor. É, Esse do eu respondi todas as perguntas foi um que eu li e falei, isso é importante? Aí virei, não é importante não. Aí eu, tá, beleza. Foi uma virada de... Poderia ser relevante por uma semana de discussão e não... mas acho que aí, nesse caso, é melhor que a gente não tenha ficado uma semana, Sei. um mês, né? Um mês esperando algo que não era pra nada. Não, eu nunca ia lembrar de nada que aconteceu nesse mangá se eu estivesse lendo mensalmente. Eu ia lembrar dos Como não? personagens Eles e dos retomam o motivos assunto. deles. Eles falei, retomam o assunto o tempo todo, como que você não ia lembrar? Tem porque- bastante recap esse mangá. eu falei do Murder Mystery pra você, Judeu, eu vou dar uma opinião também. É que ele é um mistério que ele não tem tantos buracos assim, tipo, no mistério. Meio que eles resolvem as coisas relativamente rápido. Eles só não sabem quem. sim. Tipo, basicamente tem todas essas coisas aqui, mas quem que fez isso? Aí virava uma coisa psicológica um pouco, de motivação, que aí funciona. Aí que eu sou fã Sim. de Poirot mais do que Sherlock Holmes. Então, pra mim, me importa menos você achar o sapato no banheiro e muito mais você saber as motivações das pessoas. Sim, Então- ele não tem muito também do elemento surpresa, né? Tipo, todas as informações, todas as coisas já estão lá desde o começo e você vai discutindo aquilo do começo ao fim. Tipo, não tem nada muito novo que acontece ao longo do rolê. Vocês falaram mais cedo, né, sobre qual era o objetivo do mangá. Pra mim, eu acho que o mistério é muito mais secundário mesmo. Eu acho que a história é pra falar sobre o psicológico dos personagens e a motivação do suicídio deles, né, e tal. E como que era todo um mecanismo que, no final das contas, eu nem acho que é tão bem feito assim em como ele é introduzido, mas, tipo, um mecanismo pra que os personagens começassem a falar das historinhas pessoais deles, o que eu acho que pra mim sempre foi o ponto principal da história. O próprio Murder Mystery é meio, sei lá, tanto faz. É um motor mesmo, né? Tipo, só tá ali pra guiar a gente acompanhando cada um dos personagens. O problema é que acho que talvez gaste muito tempo dentro dessa minha interpretação, que ele é só um motor. Eu acho que o Murder Mystery ele ajuda na dinâmica. Eu não acho o mistério tão interessante assim, eu falei mal do sapato, tudo. Sim, sim. Mas porque, por ele ser uma coisa desrelacionada do suicídio, ele permite que, enquanto alguns estão engajados, uma galera fique, caralho, estamos perdendo muito tempo, era pra eu estar morto faz 1 hora. O personagem com pressa, eu acho que ele agrega esse tipo de narrativa. Ele coloca uma tensão, um conflito, claro, ali, anti-debate. Que acho que o mangá ele é a favor de termos debates e conversas, e portanto tem que ter alguém que é contra pra fazer oposição pra ser vencido. E eu acho que funcionou nessa pegada justamente porque... Eu vou tentar fazer o gancho pro próximo assunto que eu queria puxar. Porque o elenco é interessante. Eu acho que teve um range legal ali. Obviamente, entre 12 vai ter alguns que você vai falar, ok, tanto faz. Mas eu acho que boa parte ali era interessante em algum nível, né? Ao ponto de ser facilmente identificável quem era aquela pessoa, o que ela estava fazendo, quando Qual o motivo surgiu... dela se matar, né? Quando surgiu um antagonismo ali mais pro final, você fala, nossa, essa menina é antagonista, sabe? Eu acho que funcionou pelo elenco, principalmente. Sim, e eu até concordo com você, Estranho, e algo que é tangencial que o Luke estava falando ali, eu isso também, de que o que junta mesmo são esses personagens, é a análise deles, e se tem algo que torna ele muito distante, e a melhor característica desse mangá é a onisciência da narrativa, a gente acompanha os pensamentos de todos os personagens, e a forma como que ele vai rotacionando o espaço mental entre cada um deles, eu achei magnífico, achei muito divertido. Eu adorava acompanhar a Henry e a menininha do cabelinho ali, a menininha da florzinha no cabelo. Que foi a vilãzinha ali do final. A que foi a vilãzinha no final. Adorava... que tem o Daddy Issues mais grotesco ali. Isso. É porque eu adorava
todo mundo olhando pra alguém falando, eu odeio essa pessoa, eu adorava esses momentos. O que essa pessoa tá fazendo? Tá fazendo tudo errado. E ela era muito isso, né? Tipo, vamos, gente, vamos, caralho. E aí, né? Quem que eu tenho que zoar aqui pra acelerar esse processo? Olha lá o otário falando. Que volta ao que eu falei, sabe? Eu gosto muito da ideia de que tem gente ali que tá com pressa. E no 12 é a mesma sentença, parece sempre muito fútil quando alguém fala, eu quero sair logo porque, porra, perder tempo com a justiça americana quando eu podia ver futebol. É sempre, nossa, esse aí. Mas aí, gente com pressa em ir logo com isso, pra mim, é algo mais compreensível no sentido de hesitação. Eu só quero me matar. Eu adoro a cena que a menina frufru aqui que ia se matar porque o idol dela morreu. Essa era a mais idiota de todas. Mas Sim. Quando ela fala que ela quer sair e comer uma coisa e voltar. Aí fala, a gente não pode sair. Ela, mas eu tô com fome. Aí, por que você não trouxe nada? Porque eu achei que eu ia estar morta agora. Porque como que a gente tá aqui faz 3 horas? Eu gosto dessa cena. Eu gosto de como essa pressa se constrói pros que não estão mudando de ideia e só estão, meu Deus, eu tô aqui faz não sei quanto tempo. Eu não quero comer porque eu vou me engordar. O que? Você vai morrer? Você quer se matar? O que você tá falando? Não vou comer qualquer coisa, não. Às vezes é outra parte da estratégia, né? Caralho, eu tô aqui há tanto tempo tentando morrer que eu já não quero mais morrer. Só quero ir pra casa. Que foi o que aconteceu, basicamente. Metade ali era isso. Tipo, tá bom, vamos pra casa. E se mata em outra chance aí. Vamos tentar amanhã. Chegou um pouco nesse nível. Deixa eu puxar um gancho nesse sentido, então. Porque é tanto assim, essa vibe meio anticlimática um pouquinho o final, que você fica remoendo na sua cabeça, calma aí, não resolveu nada desse cara aqui. Tipo, você fica meio, ok, alguns aqui, beleza, outros não. Então você já mencionou, obviamente, o cara que era o detetive ali, ficou meio, bom, o que você vai fazer a partir de agora? Vou morrer depois mesmo, né? Eu não gostei que parte da solução vamos chamar a polícia. Tipo, qual é, gente? Você não vai resolver boa parte dos problemas. E o próprio protagonista, o bullying dele ali, não vai parar. Não vai parar só porque ele tá chamando a polícia. Um cara que é metade costarriquenho pra ajudar ele ali, não. Pô, o cara é grandão. Ele é covarde. Ele é covarde. Você chega com um cara grandão, ele já, opa, não é bem assim, não. Pô, desculpa. Arruma outro maluco que não tem um cara grandão do lado dele pra atrapalhar. Sendo que o mais linha dura da galera era o baixinho de óculos. Esse era. Esse era o catiço. Isso é porra louca. Isso aí, se bobeasse, matava todo mundo ali, mas aí ele se acalmou. Aí ele vai ser só preso mesmo. Eu vou, tá bom. Em vez de eu me matar, eu vou pra cadeia. Tá ótimo. Seria uma boa. É meio que o que ele queria, né, também. Ele queria pagar pelo crime de alguma forma. A primeira forma que ele achou foi se matar, porque ele matou um rei. A justiça não ocorreu pra ele, realmente. Aí ele descobriu que se jogasse ele da escada e levantasse, ele ia pensar, pô, paguei, olha só. Agora eu tô leve como uma pluma. Então é assim que é cair da escada. Beleza, era isso que eu precisava, esse sentimento. Eu gostei especificamente teve depois com a menina da herpes, de novo, que foi mais absurdo ainda, mas do cara que era todo doente, tremelique ali, que aí ele foi contando a história, e aí ele terminou de contar a história e todo mundo falou, você não tem nada, claramente você não tem nada, sua mãe tá te drogando, o que é isso? só que no momento que ele revelou, a galera ainda não tava com essa liberdade de falar que o motivo dele era bosta, então só ficou todo mundo em choque, falando, não, acho que você tá entendendo errado, tudo que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo com você. Não era bosta, era uma informação que é errada dele. Ele não tava entendendo o próprio abuso, assim. Não, o Luke tem razão. Tipo, o problema dele é algo que seria resolvido na hora com mais informação. É só isso. não precisa convencer ele. É só falar pra ele o que tá acontecendo de fato. Não há nenhum dilema ético, moral ou de forças maiores. Tojo, você falou que sua personagem favorita é a Gyaru ali, a bobinha. Sim, né, eu gosto muito dela. E sem motivo nenhum, só simpatizei mesmo com a cara dela e com a vibe botão de palhaço que ela tem. E é isso aí. Todo grupo de suicida precisa de uma pessoa assim. Herpes não tem cura mesmo. Mas não é brincadeira. Mas acaba com a vida também, né? Não precisa se matar. Não precisa matar. Sífilis tem cura. A Henri ali, no final, ela que nasceu com sífilis, tem cura. Pra bebê, inclusive. Não é nenhum problema, não. Digo, não é ok. Mas tem cura no Japão? Deve ter. Deve ter. É um país atrasado da medicina
de que tem doenças que o Japão não cura. Acho que é Mas- tratado com antibiótico, não é? Mas o vício dela em droga de nascença tem soluções muito tratáveis? Eu não sei. Eu não sei. Ela soltou esse, eu nasci viciado, eu uso. Eu não sei o Acho quão real isso é ou não. Eu não sei o quão é uma Bom, informação. O Japão não deve ter nem terapia psicológica em grupo e os caras deram um jeito, né? É isso que esse mangá é, né? No final dos contos. Foi. Então, meio que literalmente, esse é o objetivo do cara. o O plano moleque do inventou menino... a terapia em grupo porque não tem no Japão. Esse é o ponto do Tojo. Exato. O menino sozinho tá consertando o sistema de saúde Isso é verdade. mental, Mental. Da sociedade. Porque realmente, admito, é um bom plano até. Um bom plano. Né, se ele tem esse clamor pela morte interna dele e ele usa meio que pro bem isso, eu achei digno. No final, eu tava meio em dúvida ao longo da história sobre o número 1 ali. Mas no final, quando ele explicou os motivos pra Anne ali, depois que todo mundo foi embora, e que ele fiz 3 vezes já e terminou igual. E... Só pra não ser escroto, aparentemente tem sim terapia em grupo no Japão. Não, claro, deve ter. Claro. Obrigado pelo fact-checking, mas eu esperava. Sim. Se não Não era, tivesse, não ia era ficar a não existência literal que eu tava. Mas tava tratamento mental no Pensei mais Japão é no muito estigma ruim. do que na literalidade. Sim. É que, tipo, eu sei que tratamento psicológico lá é meio paia, mas. É bem paia. Acho que tem melhorado, né? Tipo, nos últimos anos. É, Eu não sei, mínimo, por né? exemplo, qual melhor é pior do que aqui. Eu não sei o quão Aqui é comum muito melhor. Mas assim, o quão comum é aqui no Brasil? É uma boa pergunta, não é a mesma ideia. Aqui é extremamente comum, pô. Não, Terapia acho ou que terapia tá. em grupo em particular? Não, a terapia do geral, em comparação com o Japão. Todo SUS tem, pô. Eu assustei, mas eu não sei lá, não sei. Pra fins de normalização, eu faço terapia toda semana. O leitor tem que saber que em 6 pessoas, uma faz terapia, pelo menos. Uhum. 2. É meio estigmatizado no Japão Nossa. fazer terapia, de certa forma. Assim, O clichê é esse mesmo. Eu só não sei de dados. Às vezes é um dado que você descobre, não, você acha que no Brasil é comum, mas é tipo uma porcentagem mínima que tem acesso, sei lá. Eu não sei. Só sei lá, só tô falando aqui, o clichê que a gente pode estar baseando aqui como algo que. Bom, que seja, whatever. Tanto faz. Eu já Pode vi ser verdade, pode ser uma verdade que tá, tipo, o que eu acho que é uma verdade que tá cada vez mais sendo menos verdade, né? Tipo, o Japão não é um país estagnado, essas coisas vão avançando. Eu acho que hoje em dia deve ser menos do que era 20 anos atrás. Inclusive, é um dilema moral a gente tá gravando esse podcast, né? Porque não tem esse dado de que falar sobre suicídio, mesmo com cuidado e sendo contra, tipo, causa mais suicídio. Tipo, E a Mas gente, acho não que se você- a gente não teve particularmente muito cuidado. Então, mas a gente não falou de nenhum suicídio. A gente falou do desejo. O que É verdade, pode ser que é seja. certo. Eu não sei até que ponto se só falar aumenta, mas. é só. Talvez, é só... se você estiver ouvindo se você chegou até aqui nesse programa ouvindo palavras suicídio múltiplas vezes, que não foram blipadas, porque a gente não liga pra isso, mas você não ouve em outras redes Mas- sociais, você saiba quer colocar que um a aviso de gente... gatilho antes do Acho começo que do fazer Não. às vezes gatilho. Não. O título Se é bem óbvio que- de gatilho. Exato. É. Você lê o título, você sabe sobre o que vai ser o mangá. Claro. A gente vai ter que regravar o podcast falando em TikTokês pra evitar os Não, gatilhos. pelo amor de Deus. O Mas seu sídio. se você chegou até aqui, não se mate. Procure ajuda. Procure ajuda. O mangá disse isso, inclusive, né? Você leu o mangá falou isso, exatamente. Procure ajuda, mesmo que seja de outros suicidas. Vai dar bom. Eu acho que você bateu no martelo, estranho, quando você falou que, no final das contas, é um grupo autoselecionável, no sentido de que, tipo, todo mundo ali só queria um empurrão, né, pra cometer o suicídio. E o sentido, no ponto sendo feito aqui, é que, bom, se essa galera só precisava um empurrão pro outro lado pode muito bem servir também, sabe? Tipo, tava todo mundo querendo ajuda no final das contas, só que eles estavam querendo ajuda pro lado errado e a ajuda, quando foi ofertada na forma de uma terapia não profissional, foi o bastante, né? Tipo, não é tão absurdo que esse pessoal desistiu da ideia, não. Sim.
Eu ainda acho que é um pouco simples demais, mas eu não vou reclamar muito disso. Tipo, eu não acho que é dito isso- errado. Eu acho que isso é uma história. Você tem que simplificar um pouco as coisas, porque. Dito isso, os 12 não ficaram 12 amigos, uma turma de 12, mas achei importante mostrar que alguns deles não só se deram um empurrão, mas trocaram o zap entre eles. Falaram, não vamos ir se falando todo dia, vamos ser parte da vida do outro pra estarmos nos ajudando. Vamos contar com a polícia pra resolver tudo. Tem gente que chama a polícia, mas tem gente que de fato, às vezes, é uma ajuda que você não precisa ter uma vez, você precisa ter várias vezes. E alguns deles vão ser amigos a longo prazo. Especialmente o costarriquenho e o cara que a mãe dava remédios. Eu senti que Ele mandando era pô, se você importante quiser. mostrar que eles vão ficar um na vida do outro, que eles vão trocar line. Sim, ele mandando pô, se você quiser, eu dou um susto na sua mãe. Às vezes é a ajuda que precisava. Sim. Pensando agora, é notório desse mangá que não tem os suicídios mais, sei lá, não sei se emblemáticos é a palavra ou não, mas sei lá, são todos adolescentes, né? Então não tem ninguém cometendo suicídio por causa do trabalho. E sei lá, não tem ninguém cometendo suicídio por causa da escola e não ser por bullying, sabe? Por pressão ou por não passar no vestibular ou alguma coisa assim. É, porque tá só adolescentes ainda, está bem. Ele pegou acho que ele pegou uma faixa de problemas de adolescente ali ainda. Se tivesse o 12 Suicidal Adults, seria completamente diferente. Sim. E provavelmente a galera ia chegar mais quebrada. Eu acho que justamente, inclusive, serem crianças faz todo sentido, porque é a idade onde os problemas são muito maiores do que são, vide a menina da Herp, né? Tudo parece ser o final da vida, e então é um momento em que realmente Uma menina do Idol dá pra lá, evitar. né? É, a menina do Idol, o que é um fenômeno real, também foi representado aí. Assim. Ela é por causa do trabalho, de certa forma, ali aí. Bom, acho Quem? que tem um ponto correto. A Idol que ia se matar era por causa do trabalho. Mas aí é culpa do mercado de idols do Japão, né? Ela é uma crítica, fica aí a crítica. Desde adolescente estão aí forçando a meninada aí. De todos os personagens, vocês falaram da Anri, mas essa menina foi a que eu mais tive raiva além da história. Quando ela vira pra modelo ali e fala, pô, não se mata. Pô, não fala isso. Não fala pra outra pessoa não se matar, não. Não fala isso. O que você sabe? Tipo, a galera vai ficar chateada, vai ter gente que vai se matar também, igual eu. Fala, mas o que eu tenho a ver o problema com é isso? seu. O problema é seu. Você é o problema, na verdade. Você é o problema, exato. Mais algum personagem que a gente vale a pena ser mencionado? Deixa eu olhar a mesa aqui de novo. Deixa eu olhar, Tem algum que a gente não falou? A gente não Curiosamente, falou. O 2. A gente não falou. Pode falar. É que eu ia falar que a gente não falou nada da 12, que por extrema coincidência é a culpada do Murder Sim. Mystery e mesmo assim é a Sim. menos interessante da história inteira. Ela não é menos interessante que o 2. Que eu achei que em algum momento da história, o 2 é o cara que ergueu a mão primeiro. Bully E que original, não é né? o Harry Fonda. Ele ergue a mão primeiro e É passa o que começa a história, né? Parece que ele vai ser o protagonista. Né? O mangá me enganou, porque na hora que começou o menino do boné ali, carequinha doente, falar, eu achei, vai ter algo desse menino aí. A gente vai descobrir que é ele, porque ele tá falando demais. E quem vai descobrir vai ser o Henry Fonda, que é o primeiro que falou. O protagonista, né? Não não, é. O protagonista só falou e desapareceu o mangá inteiro. Foi um drible. O de boné era o Henry Fonda e o menino só levantou a mão e passou a bola pro de boné e sentou na mesa. Eu acho que a gente tem que conversar, mas eu sou meio incapaz. Então você pode assumir daqui pra frente, por favor? Foi meio isso que aconteceu. Eu achei meio triste. Mas a 12 que você citou, Iso, ela é meio que a solução mesmo, né? O mangá escondeu ela, a história toda. E aí chegou num ponto que não, só tem como ser ela. Escondeu ela e só ela até o final, então não tinha outra explicação. Mas é isso, ela cumpriu o papel de ser a culpada no cantinho que a gente mal lembra que tá lá. Ela salvou todo mundo, né, de certa forma. Por quê? Como? É porque ela que causou essa discussão, Ao né? causar o debate. Ok. Mas eu acho que, pelo que o cara falou... Bom, tem teoria, né? Eu não sei como, mas ele ia dar um jeito. Toda vez que a galera conversa, alguém se salva. Então, talvez iria acontecer de qualquer forma. Bom, e ela não era culpada de crime nenhum no final. Ah, não, calma aí, ela ia matar. Não, ela ia praticar uma matar. É uma eutanásia ali, né? eutanásia, É que no final das contas era meio que bem consensual, né? Então era só que. Não era consensual. O cara, Por definição, não pode consentir. não pode consentir. É isso que é Ah, eutanásia. tá. Não, sim. Ok. Com o irmão, ok, tá certo. Sei.
Mas tirando isso... Eu honestamente, tipo, eu gostei do mangá, de forma geral. Mas eu honestamente, em nenhum ponto eu entendi exatamente qual era o problema de acharem que eles eram assassinos. Tipo, no começo, a discussão meio que nasce disso, de tipo, não, vai achar que é a gente que matou. Tipo, foda-se, vocês vão tá morto. Vai O único- desvirtuar a morte deles. O único que tinha uma justificativa era o cara meio... Costa Riquenho. Esse que cara ele tinha não uma queria. justificativa. Ele não Sim. queria que se achassem que ele cometeu uma morte ali, alguma coisa, poderiam dar o. Não, é que achavam que se provassem que um morreu, podiam provar que mataram os outros 12. E ele precisava ser suicídio pra driblar as normas do seguro. Exato, é o seguro de vida ali. Ele não pode ter sido assassinado e alguém podia pensar, porra, encurralaram esses 13. Sim, esse fez sentido. Bom, a maioria, quando a questão era só assassinato, é quando ninguém se importava ainda. Eles foram começando a se importar conforme mais detalhes iam vindo. Eles começaram a se importar, desvirtuar a morte de verdade depois que a Anne abriu a boca, né? Sim. É. Que o bonezinho falou, é assassinato, todo mundo falou nada, mudou. Aí o cara do Costa Riquenho falou, pô, pra mim mudou tudo. Calma lá, vamos falar sobre isso. Uhum. Mas eu tô com o estranho de que, que eu comentei no começo, tem essa válida estranheza pra tudo que eles estão fazendo no final das contas. Porque por qualquer ação você vai se matar daqui a pouco, quem é que liga? Você não vai estar ali mais. Mas eu acho que, de alguma forma, propositalmente ou não, se encaixa na história no sentido de que, bom, é porque ninguém ali queria realmente se matar. Eu não sei se é proposital isso ou não, estranho, mas eu acho que se encaixa no final das contas. Encaixa. E tem muito suicida que tem uma questão forte com controle, assim, de estou fazendo meus termos, estou decidindo que horas eu saio, que às vezes uma coisa sai do seu controle na hora H e não é sobre isso, não é sobre, mas não importa porque eu vou morrer. Isso é muito comum quando quem tá nesse tipo de mentalidade. Sim. Querer estar no controle. Agora que eu para pensar, a própria Henry deveria se importar mais com isso, tipo, de provar que a galera de fato cometeu suicídio ali, todo mundo, porque, né, pra ela passar o ponto dela ali pra sociedade, tinha que ser suicídio coletivo ali, né? Mas ela não tava sabe muito pensar preocupada, direito, não. né? Não, ela não tava muito preocupada, não. Ela queria só Ela- começar todo mundo a o que ela cometer tava mesmo. o que ela tava pensando era, olha, vão investigar. Tipo, alguém vai investigar isso aí. E vão ver que ele não era daqui. Eu confio na polícia. E aí vão chamar o Poirot vai resolver isso aí, É sabe? que ela era inteligente bastante pra... No capítulo 2, ela perceber, caralho, eu entrei numa terapia em grupo, fudeu, eu vou ter que puxar o freio de mão à força aqui. Perfeito, vamos fechar em círculo isso aí. Vamos ver o que cada um aqui achou do mangá no final das contas. Começa você, Lu. Gostou, não gostou? E eu com um panorama gostei. final. E vai, me fala o personagem favorito seu. Olha aí, tem 12. Ok. 13. Pô, eu não lembro os números, gente. Você fala qual e eu falo não. Eu tô Meu- com a página imagem da aberta. mesinha na minha frente também. Meu personagem favorito é o cara que queria se matar pra família não pegar o seguro dele. Que é o 9. Fortão. Ok, esse pra mim foi a história mais legal. Ele é o 10. Verdade, ele é o 10. Decido. Ele é o Prossiga, desculpa O que você cortar. achou no final dos contos, uma opinião geral? Eu gostei do mangá. Eu gosto especialmente de como termina. Eu acho que é o jeito mais adequado que tinha pra terminar essa história. Especialmente porque eu acho que o simples fato de terminar nesse tipo, embate que vai continuar mostra que as coisas não estão. A resolução não é tão bonitinha assim, né? Assim, ainda tá meio que em aberto o quanto esse sistema pode funcionar de verdade e quanto ele é reproduzível em ocasiões futuras. Por esse embate ideológico, né? Que não tem necessariamente uma resposta. Obviamente a resposta aqui não é uma coisa boa, mas tipo, em relação ao funcionamento do sistema do cara, nesse sentido. Mas fora isso, eu não sei. Eu acho que não foi uma leitura muito agradável no sentido de capítulo a capítulo. Eu sempre tinha muitos momentos que eu tinha me cansado. Eu já comentei o negócio do texto e da tradução e tal. E eu gostaria mais desse mangá se eu estivesse lendo. Eu gostaria mais dessa história se eu estivesse lendo o livro. Até por outros fatores. Eu penso que todas as historinhas elas não são apresentadas de uma maneira muito natural, às vezes. É meio tipo, só salta, ok, chegou a hora de contar essa backstory. E ao mesmo tempo que não é tão estruturado assim pra artificialidade ser parte de como o narrador está contando, só sentir que do nada chegou a hora de que alguém vai contar. E elas não poderiam ter sido mais elaboradas, assim, mas não tem como, porque o mangá só tem 3 volumes. Então, foi essa sensação de
potencial sendo desperdiçado conforme eu ia lendo. Fora que a gente comparou muito com... Vocês compararam muito com 12 Homens e uma Sentença. Pra mim tem uma diferença muito considerável, que são duas histórias que os personagens estão sempre parados conversando e isso é por o diálogo, né? Só que 12 Angry Men é um filme muito conhecido por como ele consegue usar esse sistema fechado e ainda ser muito interessante visualmente. É uma das grandes características da história. E aqui, pra mim, é o contrário. Era tudo tão básico e tão repetitivo em relação à composição e ao pacing, todo o aspecto de ser um mangá que, de novo, eu acho que essa história não estava adequada pra mídia em que eu li ela. E é isso. Feito. Estranho, opiniões gerais. Eu gostei, de forma geral. Foi uma leitura agradável pra mim, de ponta a ponta. Eu fiquei mais incomodado com as homenagens, entre aspas, que eu não sei o quanto intencionais são, aos 12 Homens e uma Sentença, do que eu acho que eu acho que não favoreceu o mangá, os checkpoints que eu citei lá no começo. Mas, tirando isso, eu gostei de explorar esses 12 personagens, que é uma das coisas que eu gosto do filme original ali, que é dessas 12 pessoas que a gente vai ver um vislumbre da vida deles pra entender porque eles estão fazendo o que estão fazendo, e aqui é a mesma coisa, só que é com agravante de ter histórias de suicídio ali. Então acho que foi uma leitura bem agradável, sim. Foi uma boa escolha, Isa. Muito obrigado por nos proporcionar essa leitura. E é o personagem favorito? Eu gostei do detetive no final. Ele é genérico, mas precisa desse personagem. Meu personagem preferido nas histórias do Poirot é o Poirot. Meu personagem preferido nas histórias do Benoit Blanc é o Benoit Blanc. Então vai ele mesmo. Bocha, o que você achou da leitura? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que sou a única pessoa aqui que nunca assistiu esse filme, então foda-se esse filme pra mim. E aí, quando vocês começaram o podcast falando desse filme, meu cérebro desligou completamente pro tempo, porque, tipo, vocês estavam fazendo muita comparação. Eu, caralho, não sei o filme, você vai gostar bem. É bom filme. Somos dois e eu pensei, caralho, é um podcast que eu não vou falar nada. Veja o filme, gente. Eu vou assistir um dia o filme, quem sabe. Mas pra mim foi uma leitura bem instigante, assim, né? Tipo, quando começa a trazer todas as coisas, ainda que é muito repetitivo, eu acho que isso é o maior problema dele, a repetitividade de todos os fatores, de como as coisas vão ser mencionadas, e realmente vai pra uns caminhos que você se pergunta, o que tá acontecendo? Pra quê? Por que vocês estão conversando isso por tanto tempo? Pelo amor de Deus, que saco. Te mata logo. Todo momento que eles tinham que parar 5 páginas pra ficar falando, a gente tem que votar, hein? Realmente é um saco. Já não tinha mais propósito na votação, ainda assim tinha que votar, mas enfim, vocês mencionaram coisa do filme aí, enfim. Eu gostei de como foi desenvolvido, eu gostei de como os personagens foram eventualmente agregando a história, eu acho realmente fazendo suas partes de modo legal. Eu gosto como vai ser ainda desenvolvido, acho que é isso, principalmente. Ainda que eu tenha ficado muito perdido na parte do final lá, que eles começam a falar, não, porque aí a pessoa foi lá em cima e começou a ver, e aí tinha o ponto cego e o caralho, 4. E eles falaram a mesma coisa umas 5 vezes, eu não tava entendendo ainda na 5ª vez. Tá bom, vou aceitar. Meu personagem favorito, eu fico muito em dúvida de quem talvez seja o detetive, talvez seja o número 1, mas eu acho que eu vou falar, já que já citaram o detetive, eu vou falar do Nobu, que é o número 9, eu acho. O do Ocklin lá, que é empurrado da escada, porque eu acho que ele tem um momento que ele farma muita aura, que é quando ele volta lá pra discussão ali e fala, caralho, eu vou falar tudo agora nessa porra. E ainda não só isso, ele volta falando. Oi? Ele farmou bastante aura mesmo. Ele farmou bastante aura, e ele ainda fala, não, eu vou cair fora dessa merda, não quero mais fazer parte disso não, mas eu vou participar dessa discussão até o final porque tá bacana. Eu acho isso interessante, eu gosto bastante disso, e principalmente porque, né, querendo ou não, ele sabe de toda a treta, ele ficou escondendo as coisas, ainda assim, depois foi revelando ali, eu achei legal. E você, Tojo? Você também não tinha visto 12 Homens aí? A gente deveria ter colocado como... veja esse filme antes de gravar esse podcast, né? Vocês pediram pra eu justificar minha escolha lá no podcast passado e eu diretamente mencionei o filme. Eu falei, não deve ser tão importante assim. O Enzo deu a letra mesmo. Eu não acho que era tão importante assim. Não é tão importante, mas enriquece. É que foi um foco meu e eu sabia que ia ser um foco de alguns de vocês. Mas não é lição de casa pro mangá fazer sentido, de jeito nenhum. Toda obra tem que ser apreciada pelo que ela é. Eu confesso que eu mandei um vou pagar pra ver
E aí paguei pra ver. Idem. Tipo, eu gostei do mangá. Ele é um mangá muito divertido. Eu acho que ele ficou devendo um pouco como um mangá de mistério, mas como um mangá de papinho, ele é muito bom. E é isso, eu gostei de como foi se desenvolvendo em si a história. Eu acho que eu tô um pouco com o Luke aqui. Acho que se eu tivesse consumido essa história por outra mídia, eu teria gostado mais do pacing e como a história vai se desenvolvendo em um pacing diferente. Mas, no geral, é uma história que eu gostei bastante. E, como disse, a minha personagem favorita é a menina da herpes, porque todo mundo, acho que ela fez muito bem pra história ali, pra dinâmica do grupo, sendo a palhacita que ela é. Perfeito. Eu não tenho muito a acrescentar a tudo que foi dito, eu concordo também que ele funciona mais como mangá de papinho do que mangá de mistério. Eu gosto muito isso que você falou, que tinha que ser um gênero, o 12 Homens e uma Sentença, porque você tem razão que eu não quero uma série, não é isso que eu quero. Eu quero, tipo, visões autorais diferentes desse cenário de júri, sabe? É fascinante que tem tantos filmes e histórias e séries mesmo, até tão icônicas e adoráveis sobre advogados, né? Sobre, tipo, courtroom drama, né? É algo tão comum. É um cenário tão propenso, né, à criação de histórias. E um dos filmes mais elogiados e aclamados da história, que é sobre a história dos jurados, sobre as pessoas comuns, né, que não têm o conhecimento da lei julgando alguém, não é tão replicado, não. Não é tão replicado. E eu acho que tem bastante espaço aqui ainda para fazer mais histórias que nem essas. Eu achei mangá divertido, no final das contas. Eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso falar. Foi uma leitura agradável, tem ali os seus montes de probleminhas, sim, mas é uma perspectiva muito própria, no final das contas, sobre esse gênero. E nesse sentido que você comentou, isso, ele parece mesmo um mangá de gênero, no sentido de que ele já tá preso em alguns clichês que ele não entende porque ele tá replicando, sabe? Ele tem esse problema. A votação. A votação. Tipo, ele faz a votação. Por que eu tô fazendo? Porque faz, né? Tipo, Mangá de votação. tem É mangá história de votação. Tem que As pessoas têm que votar. É. Tipo, já dá pra fazer uma desconstrução, sabe? Já tem os clichês. Esse mangá tão poderia ter definidos. sido a desconstrução. Ele não teve o ímpeto pra isso, mas poderia ter sido. Não, eu não tenho muitas. As críticas foram feitas, mas no final foi divertido, sim. Termina vocês. Como foi reler com a perspectiva Você não falou o de seu gravar um personagem favorito, podcast? Judeu. Ah, não. Eu gostei muito da Meiko, no final das contas. A menininha que tem uma florzinha na cabeça. Eu acho que eu adoro personagens fofinhas que são, tipo, maléficas. Eu gosto. Então eu adorei sempre acompanhar o estado mental dela. Dela julgando todo mundo. Eu gostei. Iso, termina esse podcast. Como foi reler com a perspectiva de gravar um podcast e o seu personagem favorito? Foi bacana reler. Como disse, continuei gostando. É um mangá que me pegou bastante por justamente parecer que ele tá querendo criar um gênero que eu queria que fosse criado, mas eu também acho que os personagens são todos interessantes por si só. Eu tô com vocês, eu não engajei forte no mistério, eu só queria uma desculpa pra isso que eu estava falando, especialmente uma desculpa pro detetive continuar falando, porque ele é o meu personagem favorito. Então, quanto mais desculpa dessem pra ele pegar a bola em alguma hora no capítulo, aí, muito bom. Mas eu gosto porque é um mangá sobre conversar é bom, debater é bom, tem valor em ficar umas horas tentando mudar de ideia, que é uma coisa que eu pessoalmente acredito. E que a Anri não acredita, e por isso a Anri tem que se fuder. Eu acho que o mangá conseguiu deixar isso bem claro, e isso me trouxe muita satisfação. A Anri já participou da sua thread? Já. No final das contas, então, ela foi derrotada, porque ela vai estar participando das conversas, só que pra se fazer o objetivo contrário, ela vai estar fazendo a mesma coisa, né? Ela tá Chata do condenada, jeito que ela se meteu no rolê do moleque. ela tá condenada a passar o resto da vida debatendo, até realizar o próprio sonho de parar de debater e morrer. Perfeito. Ela vai juntar 12 doidos o suficiente pra seguir o plano dela e não vai dar certo. Só precisa de 10 agora. Talvez tenha errado na quarta vez já e acabou. O maluco. Eu acho que ela nunca vai vencer essa. Ela desistiu já. Ela desistiu. Ela vai começar
parecendo razoável, e uma hora vão perceber, caralho, ela é o Monark. E aí vai dar errado. Mas vai seguir esse padrão todo. Esse é o problema. O problema é que ela começa a falar e ela começa a ver com os negócios eugenistas dela e não vai dar certo. Eu adorei que o detetive falou pra ela, pô, mas aí você tá condenando os pobres. Eu adorei que o mangá fez esse ponto. Sim, é literal. É literalmente. Ela manda um ué. Mas foi feito errado daquela vez. Eu vou fazer direito. Incrível. A gente já vai subir a música pra recomendação do Iso. Eu só queria lembrar, continuando aqui, que o próximo mangá da nossa maratona vai ser o Taste of Illness, mangá de recomendação do Luke, né, Luke? É verdade. Já sou eu na próxima semana. Sim. Isso mesmo. Então semana que vem com Taste of Illness, mas antes, vamos subir a música pra ir pra recomendação. Bora. Recomendação da semana é minha. É só assim, Iso. Toda maratona aqui, quem recomendar um mangá vai recomendar mais um mangá. Eu não tenho a mínima ideia do que você tá trazendo, não. Inclusive, eu devia ter consultado porque eu não sei se já foi recomendado. Eu acho que não foi, mas Moriarty the Patriot, tá? Não veio ainda? Não foi? Não. Nunca recomendamos ao quadrado. Não conheço ninguém que gosta desse mangá. O Iso é o único. Conhece o Iso, Agora Eu você também. me conhece. E ele é um mangá que ele tem muito a ver com o tema do podcast, porque ele é um mangá sobre mistério, em que a gente não quer ver o mistério, só que em vez de a gente querer ver o debate, a gente quer na real ver o romance gay. Sim. Uhum. É um mangá sobre suicídio também. Também. Mas o mangá é uma releitura de Sherlock Holmes, contada da perspectiva do arquivilão Moriarty, aqui reticonado pra ser o vilão secreto de todas as histórias em que ele não aparece nem é mencionado, mas agora ele vai ser reticonado pra ele estar por trás de todas essas histórias boas também. E com o grande foco de que o Judeu vai adorar essa, o Moriarty foi reinterpretado pra ser um justiceiro que quer consertar a Inglaterra matando todo bilionário. Esse é o plano dele. Ô, louco. Se quando morrer o último rico e o último aristocrata, a Inglaterra vai estar boa. Então ele só tem que planejar um monte de assassinatos e se safar. Esse é o plano dele. E o Sherlock Holmes quer impedir isso. Porque o Sherlock Holmes é amigo das elites. Cara, esse é um Não grande quer tanto retcon assim. mesmo, né? São Caraca. Ele quer, mas naquelas, né? Embora isso facilite muito a vida do Sherlock Holmes, né? Porque ele pode virar o Fred no Pequeno Scooby-Doo que colocava a culpa sempre no Ruivo Hering lá. Eu vejo o crime, foi o Moriarty. É isso, se ele tá em todos mas os crimes. calma, se ele tá ressignificando todas as histórias de Sherlock Holmes como culpa dele, tem várias histórias que não é um milionário que é o assassinado em uma história de Sherlock Holmes. Eu vou confessá-lo. Eu não li muito Sherlock Holmes. Então tem muita história que eu peguei a referência, mas eu tava meio que pegando o caso do zero, assim. Uhum. E se teve algum retcon de que no livro não é bem assim, eu não detectei. Não, tudo bem. É só que eu tenho certeza que não são 100% ricos os assassinados. Mas tem um retcon que é importante, que é apresentado logo de cara, que nessa visão, Moriarty é o nome coletivo de 3 irmãos chamados Moriarty, que trabalham juntos e mentem que são uma pessoa só. Uau. E isso ajuda os crimes a parecerem mais perfeitos do que seria factível de fato. Essa é uma pergunta que eu tinha, então. Eu não preciso ser um leitor de Sherlock Holmes pra gostar dessa história, então. Pelo contrário, eu arrisco dizer... Eu não conferi, mas eu arrisco dizer, se você souber demais, você vai achar mais... Mudar isso aqui, hein? Se Você não vai souber aproveitar... nada, vai ter tudo bom. Você vai aproveitar mais essa história sendo leitor de coisa gay do que sendo leitor de Sherlock Holmes, provavelmente. Sim.
Porque Ok. o importante é que o Moriarty e o Sherlock Holmes são muito gays. Que não é uma ideia do Sempre Conan foram. Doyle, mas foi uma ideia de quase todo mundo que escreveu Sherlock Holmes depois. Aqui não é Sim. exceção. Todos os Sherlock Holmes depois, eles são gays, de fato. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, Iso. Eu sei que o mangá meio que acabou em 22 volumes e tem tipo uma continuação, são histórias diferentes, como que é? O mangá não acabou até onde eu sei. Não. É que virou um The Remains aqui, eu não sei o que é isso. Né, é tipo, é o clássico, Ah, tá, é um acabou a spin-off. parte 1. Ah, tá. E aí tá tendo a parte 2, só que é naquele ritmo de publicação que sabe como é. Então, pra todos os efeitos, a parte importante do mangá acabou até eles começarem a desenvolver a outra parte importante. Mas eu tô com o Anilist aberto aqui. O The Remains tá com o mangá que já acabou. O mangá separado já acabou. Mas o original não acabou aqui. Não, ok. Tá Então é isso. ongoing. Eu acho que em algum momento lançaram um spin-off e foi isso. Inclusive eu não li o The Remains. Eu não sabia que tinha. Eu também eu não li, fui não. checar no Anilist, eu só fui lendo. Mas o Tojo tem razão. Teve uma mudança de status quo que claramente iniciou uma parte 2 ali. E Beleza. a parte 1 é completinho o suficiente. Ela é. Se você decidir parar de ler na parte 1 e só quiser ver a parte 2 quando completar, tipo, você não vai estar perdendo muito. A parte 1 tem boas respostas para as coisas que ela propõe. Muito Excelente. Mais uma vez o nome do mangá que foi recomendado, Iso. Moriarty the Patriot. Moriarty o Patriota. Em japonês, Yukoku no Moriarty. E Perfeito. saiu no Brasil. Publicado no Brasil Sim. pela Panini. Ah, tá, bom, isso eu não sabia, não. A gente Perfeito. já reagiu a alguma capa. Muita. A gente já reagiu a Sim. várias capas desse manga. Ah, tá. Reagiram que eu ou julgaram? lembrei o nome. Dois, né? Julgamos. Já julgamos capa desse mangá. Perfeito. Até semana que vem, então. Até semana que vem.